Pois é, e a gente vai falar dela, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. Os advogados da CPMI acionaram a Justiça contra o silêncio do tenente-coronel Mauro Cid, depois daquele depoimento na comissão, na última terça-feira, em que ele ficou calado. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro tinha um habeas corpus que lhe permitiu ficar em silêncio em momentos em que as respostas pudessem incriminá-lo. Mas Cid se recusou a responder perguntas básicas, como a idade dele, para discutir se a conduta de Mauro Cid foi errada, criminosa. O CNN Dois Lados de hoje recebe os deputados federais Rubens Pereira Júnior, do PT, e também Maurício Marcon, do Podemos. Tudo bem? Muito bom dia aos senhores. Bom dia. Eu vou começar aqui com o Rubens Pereira, que está do lado aí da comissão, que considera que sim, o Mauro Cid errou e até mesmo pode ser processado por isso. A CPMI entrou com uma representação na Justiça Federal aqui de Brasília, mas também comunicou ao Supremo Tribunal Federal que poderá tomar providências, ou seja, tanto a Justiça daqui quanto o STF poderão tomar alguma providência contra este personagem, Mauro Cid. Na avaliação dos senhores, houve uma interpretação equivocada da defesa do tenente-coronel de que ele poderia ficar calado para tudo? Deputado Rubens Pereira. Basília, se o Mauro Cid tivesse falado tudo que ele viu, ouviu e que ele sabe, a CPI já acabava os trabalhos, porque ele teve contato direto com várias frentes de investigação, notadamente as minutas golpistas que ele recebia pedindo intervenção militar, estado de sítio, pedindo um golpe no nosso país. Mas ele optou por ficar em silêncio. E aí é por conta de uma decisão equivocada também da comissão. A comissão o convoca como testemunha, mas ele tinha que ir como investigado, no meu modo de ver. Afinal de contas, onde há um mal feito do governo Bolsonaro, o Mauro Cid estava. Rachadinha, joia, milícia digital, vazamento de inquérito, e ele deveria ter ido como investigado. A partir do momento que você chama ele como testemunha, tem um habeas corpus que o garante o poder de não se incriminar, aí há essa convergência, há essa confusão, há essa dúvida do que ele pode e não pode fazer. Nesse caso, inclusive, eu entendo que o direito ao silêncio deve ser ampliado, deve ser garantido o máximo possível, diferente até de como é a decisão do Supremo Tribunal Federal. A decisão do Supremo Tribunal Federal flexibiliza um pouco o direito ao silêncio. Diz, olha, quando for investigado, ele fica em silêncio. Quando ele for investigado, quando ele for testemunha, ele deve responder. Mas isso, na prática, de muito difícil definição, o que é investigado e o que é testemunha. Então, ao meu modo de ver, ele deveria ter sido convocado como investigado e entendo que ele tem direito amplo ao silêncio. O crime que está sendo analisado aí é se Mauro Cid calou a verdade enquanto testemunha. Vou passar a pergunta para o senhor, deputado Maurício Marcon. Houve uma interpretação errada, equivocada por parte da defesa ao entender que ele poderia ficar calado para tudo? Bom dia, Basília. Bom dia, colega Rubens. Olha, se a gente não respeitar o direito ao silêncio dos investigados ou propriamente testemunhas, eu acho que o próximo passo, né, nesse caminhada ditatorial que a gente vive no Brasil é colocar um balde de água ali e afogar quem está dando testemunha para que ele possa falar o que as pessoas querem ouvir. Isso é muito visto em Cuba, na Venezuela, nesses lugares onde o PT apoia, né? No Brasil, a gente ainda pode ter direito a não gerar provas contra si, né? Isso a gente não vê em países onde a ditadura de esquerda existe. Então a gente tem que começar a torturar as pessoas quando elas não quiserem falar. Eu entendo que é um pressuposto que todas as democracias verdadeiras do mundo concordam que o investigado ou a testemunha não precisam gerar fatos contra elas. O que a gente vê na CPMI até agora, em 5 oitivas que foram apresentadas aí pelo governo ser ouvido, o máximo que a gente conseguiu auferir até agora é que existem presos políticos no Brasil, como é o caso do Naime, né, que foi encontrado lá desacordado na cela, e o Cid, que está preso por uma suposta fraude numa carteirinha de vacinação, né? Foi falado pelo colega Rubens, supostos joias, enfim, isso não é pressuposto da CPMI. Lembrando que, como está escrito aqui embaixo, a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. O que o governo vem tentando fazer até agora é tentar juntar Bolsonaro com aqueles atos do dia 8, que até agora não conseguiram, né? Foram completamente ineficazes disso, simplesmente porque eles não existem, né? Inclusive, na prova que eles tinham das conversas do Coronel Cid, estava escrito lá
claramente que o presidente não faria nada. Então, eu não sei quando a gente vai começar realmente a ver os fatos do dia 8 de janeiro, ouvir o fotógrafo da Reuters, né, ouvir o G. Dias, ouvir o Flávio Dino, ouvir essas pessoas que poderiam ter evitado os fatos e que não evitaram. Então, por enquanto, a gente, no meu ponto de vista, está só perdendo tempo, tentando tratar de fatos que não dizem respeito à CPMI. Se a gente quiser fazer, né, uma CPMI das joias, a gente pega as assinaturas, faz a CPMI e a gente pode tratar desse assunto. Porque ficar tratando de carteirinha de vacinação com Mauro Cid, eu acho que não faz o menor sentido. Para todo mundo vale essa máxima de não criar provas contra si, sobretudo quando há uma investigação em curso. Não à toa o Mauro Cid está preso há mais de 70 dias. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que obrigou a ida dele à comissão, mas também facultou, né, ou seja, deu ele a oportunidade de escolher se falava ou não, também diz que é dever legal de uma testemunha colaborar com a investigação. E ele não respondeu a nada, nem a mais simples pergunta, qual a sua idade? E ele tem 44 anos. A gente procurou aqui nos acessos, né, para quem ficou na dúvida, porque dele mesmo não saiu essa informação. Na avaliação de vocês, quem cala, consente? Deputado Rubens Pereira. Não, a gente não pode dizer que quem cala consente. Afinal de contas, é um direito constitucional ao silêncio. Agora, nós temos que fazer uma distinção. O investigado tem direito ao silêncio. A testemunha, não. A testemunha tem um dever legal de ajudar na investigação. O problema é que o Mauro Cid responde a tantos inquéritos, só no Supremo Tribunal Federal são 8, que aí fica difícil dizer o que o incrimina e o que não incrimina. Por isso que essa situação merecia ter uma atenção especial por parte da CPMI, e ele ter sido convocado como investigado. Mas qual é a saída para isso tudo? A própria comissão tem outros meios de investigação. Não é apenas a oitiva do próprio depoente. Nós temos quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, nós temos as informações financeiras. Lá na frente pode ter uma cariação, ele pode voltar a ser convidado ou convocado, desta vez como testemunha apenas ou como investigado, certo que o aparelho estatal tem diversos mecanismos para compensar o silêncio dele. Mas, repito, na condição de investigado, ele pode se calar. Na condição de testemunha, ele é obrigado a contribuir e falando a verdade. Agora, uma coisa que eu fiz o apelo, inclusive, durante a reunião. A Constituição garante para ele o direito de não se incriminar. Ele não pode ser obrigado a produzir prova contra si. Só que o que nós queríamos ali não era que ele se incriminasse. O que nós queríamos era que ele se defendesse. Afinal de contas, ele migrou de um assessor da primeira confiança do ex-presidente Bolsonaro para um bode expiatório. Na prática, hoje, só ele está respondendo a muitos inquéritos. E o nosso desejo era que ele se defendesse. Ele, ajudante de ordens, ele disse, olha, eu recebia muitas mensagens, mas eu não apreciava o mérito das mensagens. Isso ele falou na introdução dele. O que ele fazia então? Ele encaminhava. Encaminhava para quem? Ao meu modo de ver, para o presidente Bolsonaro. O ajudante de ordem recebe ordem de alguém, de quem era, no caso, do Bolsonaro. Então, o que eu queria não era que ele se incriminasse. Eu queria que o Mauro Cid se defendesse e dissesse: o ajudante de ordem estava servindo a ordem de quem? Essa foi a última resposta do deputado Rubens Pereira. Agora eu vou passar a mesma pergunta para o Maurício Marcon, que também fará suas considerações finais. Quem cala consente, deputado? Olha, Basília, se a gente fosse ter como pressuposto inquéritos, né, ter como pessoa sendo culpada por ter inquéritos, provavelmente o PT ia perder 90% dos seus quadros, né? Porque entre corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, a gente tem vários, inclusive o agora presidente da República que respondeu muitos inquéritos. Então, isso não pode ser um pressuposto. Quem cala não consente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é um pressuposto constitucional de não falar. Né? Ele não é obrigado a falar. Como é que nós vamos fazer algo, obrigar alguém a falar? Qual que vai ser as métricas que nós vamos usar? Vamos usar da tortura, pau de arara? Vamos usar agulha embaixo da unha? O que nós vamos fazer para obrigar uma pessoa a falar? Né? Foi dito agora pelo colega Rubens, né? Que ele não falou que era ajudante de ordem, que seguem com essa narrativa de tentar vincular Bolsonaro a ter feito um golpe quando as autoridades já eram do governo Lula. Né? Eu não sei até quando vão continuar com essa narrativa, porque, sinceramente, quem vê a CPMI não acredita mais em vocês, colega Rubens. Isso não existe uma prova que corrobore com isso. Está na hora de vocês virar o disco, porque está ficando feio já.
Na próxima vez, no início da conversa, eu vou dizer que tudo que vocês disserem poderá ser utilizado contra vocês, porque a gente volta a fazer questionamentos sobre a CPMI do 8 de janeiro e estes comportamentos, tanto de quem investiga quanto quem está sendo investigado na comissão. Muito obrigada aos senhores. Conversamos hoje com os deputados federais Rubens Pereira Júnior, do PT, e também Maurício Marcon, do Podemos. Até a próxima.